Sexta-feira, 14 de fevereiro, o tema do dia no 00 leva-nos até Guimarães. Será palco de um dos jogos grandes deste fim de semana. O Vitória recebe o Sporting Clube Braga para mais um escaldante derby do Minho. Comigo tenho Pedro Jorge da Cunha, chefe de redação do 00. Pedro, Guimarães volta a ser palco de mais um destes episódios desta rivalidade. Historicamente, Guimarães tem sido mais favorável a quem? Tem sido mais favorável à Vitória. Faz algum sentido, ou seja, nestes jogos tão apertados, tão vividos, tão enraizados socialmente, a equipa da casa normalmente tem alguma vantagem e historicamente é isso que acontece. Para a primeira divisão, em Guimarães, já aconteceram 65 jogos e há 39 vitórias do Vitória, 12 do Sporting Braga e há ainda 14 empates a registar. Sendo que, curiosamente, nos últimos 10 anos, o Sporting de Braga conseguiu vencer 6 vezes, portanto tem conseguido impor-se com alguma regularidade no estádio Dom Afonso Henriques. É um jogo com muita história, eu diria que é o quarto jogo mais mediático do futebol português, atrás dos 3 clássicos Porto-Benfica, Benfica-Sporting e Sporting-Porto. Depois aparece o Vitória Sporting de Braga, ou Braga-Vitória Sport Clube também. Duas equipas que têm andado muitas vezes no topo da tabela classificativa, nos primeiros 5 lugares. O Sporting de Braga tem lutado por vezes até pelo título nacional, já conseguiu um segundo lugar também ainda muito recentemente. O Vitória tem oscilado mais, teve uma passagem pela segunda liga a meio da década passada, agora sim parece ter encontrado também algum rumo, alguma estabilidade financeira, com vendas muito importantes, mas 2 clubes que arrastam multidões, que arrastam muita gente e que são aqueles que têm estado mais vezes e de forma mais regular perto dos 3 grandes, porque o Boa Vista, infelizmente, que foi campeão em 2001, tem passado por dificuldades muito grandes. Importa também lembrar que na época passada o Sporting de Braga conseguiu ir vencer a Guimarães por 3-2, com um golo de Rony Lopes já depois dos 90, portanto muita emoção, e é precisamente isso que se espera no domingo à noite em Guimarães, um grande jogo com golos, com emoção, com muita gente na bancada, com um ambiente também com muita pressão sobre o relevado e portanto que seja um grande espetáculo e que seja decidido perto do fim para haver ainda mais emoção, se possível. Como disseste, é um derby que arrasta multidões, arrasta também muita história destes 2 clubes, são muitos troféus, muitos nomes fortes também ligados a este derby. O que é que tem aqui mais peso? Pois, é difícil responder a isso, mas de facto, nesta altura, eu diria de uma forma muito resumida que o Sporting de Braga está à frente do Vitória, se falarmos em relva, em betão, em infraestruturas, já vamos detalhar os números, e o Vitória, se calhar, continua à frente no número de pessoas, no número de almas que acompanha a equipa, o clube, para todo lado. Nós estivemos aqui a recolher alguns dados oficiais sobre cada um dos emblemas que nos ajudam a responder à pergunta que colocamos para este tema do dia. Afinal, qual é o maior? É difícil ter uma resposta concreta sobre essa pergunta que abre aqui o nosso tema do dia, mas estas informações que temos agora para dar ajudam-nos, se calhar, a dar algumas pistas. Se falarmos sobre o número de sócios, nesta altura, aliás, no final de 2024, o Vitória tinha 36 mil sócios e o Sporting de Braga 29 mil. Arredondamos os números para ser mais fácil, portanto 36 mil versus 29 mil. Nas assistências médias, na época 24-25, no final da primeira volta, o Vitória tinha 19.140 espectadores no Dom Afonso Henriques, em média, e o Sporting de Braga 14.849. Portanto, aqui uma diferença de quase 5.000 espectadores por jogo entre Guimarães e Braga, sendo que o Sporting de Braga jogou apenas contra o Sporting em casa e o Vitória já recebeu também, além dos Leões, o Futebol Clube Porto. Portanto, teve mais um jogo grande que poderá também ajudar a ter estes números superiores. Presenças na Primeira Liga. O Vitória tem 79 contra 68 do Sporting de Braga. E depois, se calhar é aquilo que mais importa, os troféus. O Vitória tem uma Taça de Portugal e uma Supertaça conquistadas, portanto 2 troféus nacionais, enquanto o Sporting de Braga tem 3 Taças de Portugal e 3 Taças da Liga, 6. E aqui, portanto, superioridade para os braguistas. Há aqui mais um dado que ajuda a perceber a dimensão internacional de cada um dos emblemas. O Vitória Sport Clube já fez 90 jogos nas provas da UEFA, o Sporting Braga fez 151. Portanto, é impossível dizer qual dos dois é o maior emblema. Os braguistas dirão que é o Braga, os vitorianos que é o Vitória.
eles vão repartindo a superioridade em cada um destes itens, portanto são dois clubes muito grandes do Minho, de Portugal, e que muito bem fazem o futebol português, porque a ditadura dos três grandes acaba por ser muito desinteressante. Agora sim, é a altura também para irmos ao betão propriamente dito. É curioso que este tema surge também numa altura em que o Sporting Clube Braga acaba de inaugurar a terceira fase da cidade esportiva, exatamente, o 00 esteve lá, e leva-nos para a questão, as melhores infraestruturas estão em Guimarães ou em Braga nesta fase? Em Braga, a resposta é simples, em Braga, um dado é objetivo. Tu estiveste lá esta semana para a apresentação, aliás, o anúncio e a apresentação do novo estádio Amélia Moraes, que vai estar dedicado em exclusivo ao futebol feminino, o que é também um marco histórico para o futebol português. Nesta altura, o Sporting de Braga, além da Pedreira, onde a equipa sénior joga, o 1º de Maio, o velhinho 1º de Maio, que tantos anos acompanhou o Sporting de Braga na primeira divisão, além destes dois recintos desportivos, tem uma cidade desportiva com 7 campos relevados de futebol de 11, um campo de futebol de 7, um campo de futebol de praia, o Arena Sporting de Braga, que é um pavilhão com 1400 lugares, com valências muito interessantes, e lá está o novo estádio Amélia Moraes, que vai ser dedicado completamente ao futebol feminino e que é mais uma obra criada por António Salvador, que é um nome incontornável na história recente do Sporting de Braga, porque em 2003, quando ele entra no clube, de facto, pouco disto já existia. Em relação ao Vitória, além do belíssimo estádio Dom Afonso Henriques, há uma academia que tem 5 campos de futebol de 11, um de futebol de 7, um mini estádio com uma bancada para 2.500 espectadores, um pavilhão de ginásio esportivo, um complexo de piscinas e uma pista de atletismo, sendo que no papel está projetada uma futura academia que vai ser edificada junto ao Parque de Ardão, nos arredores de Guimarães, e que poderá melhorar a condição de trabalho das camadas jovens e mesmo da equipa sénior, porque de facto nós percebemos isso claramente, a formação tem dado muito mais ao Sporting de Braga do que ao Vitória, apesar deste ano, por exemplo, temos o exemplo do Alberto Costa, que é um produto vitoriano e que foi transferido agora para a Juventus em janeiro. O Manu Silva, que foi criado no Feirense, depois esteve no Vitória já numa fase final da formação, foi também para o Benfica, portanto a formação tem que ser cada vez mais a aposta destes dois clubes, sendo que nesta altura o Sporting Braga estava mais bem preparado do que o Vitória nesse aspecto. Este é um derby também com muitas coisas em causa e a minha pergunta vai mesmo nesse sentido. O que é que está aqui em causa para mais este Vitória Sporting Clube Braga? Falando sobre o presente, esta época de facto está a ser muito oscilante para os dois lados. O Vitória nesta altura está num decepcionante, diria, 7º lugar da Liga, porque a equipa tem valor para muito mais. Tem sofrido alguns abalos, alguns empates com golos sofridos também, mesmo a acabar o jogo, não tem ajudado nada. Portanto, é muito importante para o Vitória ganhar este jogo para se aproximar do top 5, até porque na jornada seguinte vai ao Dragão. Portanto, o Vitória, se não ganhar, começa a ficar aqui numa situação um bocadinho desconfortável na luta pelas provas da UEFA. Diria que o 5º lugar é o objetivo mínimo da equipa do clube atualmente presidido por António Miguel Cardoso. Em relação ao Sporting de Braga, está ombro a ombro com o Porto no 3º lugar, apesar de estar a fazer uma época também muito irregular. Diria que 2025 devolveu alguma regularidade ao Sporting Braga de Carlos Carvalhal, principalmente depois da vitória na Luz. A equipa já conseguiu ganhar 5 jogos consecutivos, algo que nunca tinha conseguido até aí. Mas a época não se tem feito apenas do campeonato. Portanto, se no campeonato o Braga, apesar da irregularidade, está mais perto dos seus objetivos do que o Vitória, depois, na Taça de Portugal, o Braga está em prova, está nos quartos de final e vai jogar à Luz a passagem às meias finais. E atenção, porque nas meias finais o vencedor deste jogo, Braga-Benfica, portanto Benfica-Braga, apanhará o vencedor do jogo entre o Elvas e o Tirsense, duas equipas que estão no quarto escalão nacional. Portanto, quem ganhar na Luz, à partida, tem 99,9% de probabilidades de ir jogar a final do Jamor. O Vitória caiu precisamente em Elvas nos oitavos de final e esse jogo até ditou a saída do treinador Daniel Sousa. A equipa vitoriana continua em prova na Conference, vai jogar os oitavos de final, e na Taça da Liga ficou-se pelos quartos de final, enquanto o Braga ficou na meia-final da Taça da Liga e na Liga Europa caiu na fase regular. Portanto, duas épocas com momentos positivos nos dois lados, mas muito irregular também de parte a parte. Não posso deixar de falar sobre as mudanças de treinador que aconteceram tanto em Braga, logo no arranque, com a saída de Daniel Sousa,
a entrada do Carlos Carvalhal, e em Guimarães, já com 2 mudanças também no comando técnico, a primeira de Rui Borges, provocada pelos bons resultados, foi para o Sporting, e depois também com a saída do Daniel Sousa para a entrada do Luís Freire. E é exatamente a esses protagonistas que vamos agora. Já falaste das oscilações que também chegaram aos bancos das duas equipas. Nem Luís Freire nem Carlos Carvalhal começaram a temporada nos respectivos clubes. Carvalhal está há mais tempo em Braga do que Luís Freire em Guimarães. Quem tem levado a melhor também neste confronto? São 2 homens com um percurso já muito importante no futebol português, na Primeira Liga. Carvalhal já fez 266 jogos na primeira divisão, Luís Freire leva já 106, portanto são 2 nomes já bem conhecidos do público em geral, daqueles que seguem o futebol em Portugal. Jogaram já 3 vezes um contra o outro, o Carvalhal sempre pelo Sporting de Braga, o Luís Freire 2 vezes pelo Nacional, 1 vez pelo Rio Ave. O Carvalhal tem aqui uma superioridade de 3 vitórias, 3-0 nesta altura para Carvalhal contra o Luís Freire, mas diria que pela primeira vez o Luís Freire terá armas muito parecidas às de Carvalhal para tentar diminuir aqui o score que lhe é muito negativo. São 2 homens com ideias também muito convictas. O Luís Freire deixou um trabalho de marca em Vila de Conde, no Rio Ave, com equipas muito organizadas, que sabem aquilo que têm que fazer nos vários momentos do jogo, um futebol muito apoiado, seguro, uma equipa que sofria poucos golos também. O Carvalhal tem passado algumas dificuldades para conseguir equilibrar este Sporting de Braga. Foram muitos jogos mal perdidos esta temporada, mas é um homem também que já sabe como reagir aos maus momentos, tem sabido fazê-lo também ao longo desta época, e parece que finalmente, com estas entradas e saídas que o plantel teve em janeiro, que está a conseguir finalmente agarrar aqui este Sporting de Braga, que tem tido, em minha opinião, como principal problema, de facto, uma instabilidade muito grande no centro da defesa. Vamos ver se estas 5 vitórias recentes, de facto, confirmam que finalmente o Carlos Carvalhal encontrou o antídoto para a regularidade. Só mesmo para acabar, vitória Sporting Clube Braga, domingo à noite, um grande jogo, e eu recomendo a reportagem que está nesta altura em manchete no 00, assinada pelo jornalista Cristiano Tavares, que passou umas horas em 2 freguesias que fazem precisamente a fronteira entre os concelhos de Braga e Guimarães. Uma reportagem com muitas histórias, com bom jornalismo e que demonstra um bocadinho o que é a rivalidade entre Vitória e Sporting Clube Braga. Muito obrigado, Pedro. Este foi o tema do dia desta sexta-feira, 14 de fevereiro. Para além desta sugestão da reportagem de lançamento também do Derby Minhoto, deixamos ainda a sugestão também e o convite para assistirem ao episódio extra do Ataque Rápido, já disponível no YouTube e no Spotify, sobre o balanço das competições europeias das equipas portuguesas. Para mais conteúdos exclusivos do 00, podem continuar a acompanhar-nos em 00.pt e nas restantes plataformas.